O dragão se aproveitando do coronavírus e ampliando o seu domínio. A Bíblia traz lá no Apocalipse, no capítulo 13, o relato de duas bestas que aparecerão. A primeira besta é o anticristo, que receberá todo o poder do dragão vermelho. É Satanás. E o dragão quer meter medo, ele quer dominar. Mas agora ele está limitado pelo Senhor. Quando a igreja for arrebatada, o que vai acontecer a qualquer dia, brevemente, ele vai ter de Deus a legalidade para dominar a terra. O dragão vai dominar a terra, vai ficar livre. Também ele vai ser expulso do céu. Ele vai ficar somente aqui na terra e vai agir com toda a rapidez, com toda a força, com toda a determinação para consolidar o seu domínio no mundo. Deus já tem nos dado revelações sobre esse dragão. Há uns 2 dias atrás, Deus me mostrou o dragão irado contra o presidente Bolsonaro. E era muito grande, ameaçador, era um dragão em sombra, preto, ele estava em trevas. Ou seja, ele ainda não é vermelho com liberdade de agir fisicamente. Ele age só espiritualmente, o diabo. E por que ele está irado contra o presidente Bolsonaro? No mundo hoje, nós podemos anotar basicamente 4 áreas de influência cristã ainda, ou influência conservadora significativa. Os Estados Unidos, o presidente Donald Trump, o Brasil, do presidente Jair Bolsonaro, Israel, do primeiro-ministro Netanyahu, e a Hungria, do primeiro-ministro Orbán, que se declara cristão também. Ali, entre aquelas repúblicas, existe alguma influência cristã também, por exemplo, na Ucrânia. Mas esses países já estiveram debaixo do jugo comunista e conseguiram se libertar e ganharam um fôlego para poderem ter liberdade de praticarem o cristianismo. Eu vejo esses 4 polos. Além disso, existem alguns satélites, alguns países pequenos na América Central que têm influência evangélica por causa da predominância dos evangélicos pentecostais na população. E então tem até presidentes evangélicos. Mas eles representam muito pouco. Basicamente, são esses outros polos. A Hungria, eu não tenho notícias recentes de como está, mas com toda certeza o dragão está atacando por lá. O dragão usa o que ou quem? O dragão, que é o diabo, usa basicamente a ONU, Organização das Nações Unidas, e suas organizações correlatas. A Unesco, que é a organização da ONU relacionada com orientação para a educação, inclusive aquela que emitiu orientação para as escolas despertarem a sexualidade das crianças o mais cedo possível, desde 5 anos de idade. Foi a Unesco que emitiu esse parecer, para a gente ter uma ideia de em que direção eles estão. A Unesco emite orientações para não discriminação de homossexuais. Eles emitem orientações até mesmo para despertamento da homossexualidade em crianças. Há países que aceitam claramente essas orientações, como, por exemplo, o Canadá. Mas há outras organizações ligadas à ONU, Organização Mundial de Saúde, que está em voga aí, emitindo orientações, presidida por um grego atualmente.
A Organização Mundial do Comércio é presidida por um brasileiro atualmente. Todas essas organizações emitem instruções e sempre desejando influenciar mais e mais e mais, até caminhar para a situação em que eles ordenam para os países alguma coisa. Em outras palavras, isto é o dragão preto hoje, o dragão em trevas, o espírito do anticristo que está agindo no mundo na direção do globalismo, na direção de concentrar o poder geral do mundo na ONU. Esta é a intenção do diabo em nossos dias. Mas contra esse globalismo existem esses polos. E em Israel, o primeiro-ministro Netanyahu enfrentou lutas terríveis, acusações e até basicamente uma união da maioria dos outros partidos contra ele. Por fim, parece que por um voto no Knesset, o parlamento israelense, ele foi derrubado, está se segurando. É uma situação assim inusitada o que está acontecendo em Israel. Já a oposição tem maioria, mas ele não quer deixar o poder alegando coronavírus. E o aliado dele que preside o parlamento, o Knesset, que é o Edelstein, do partido do Netanyahu, está se recusando a reunir o parlamento para fazer a votação do novo primeiro-ministro, que todo mundo já sabe o que vai acontecer. O Supremo Tribunal Federal de lá, que tem outro nome, já determinou que ele promova a eleição. Ele desobedeceu, desafiou, é chamado desafiante. Ele diz que não, enquanto a situação não estiver clara, nós não vamos reunir, não vamos promover esta votação. E o Supremo Tribunal Federal de lá não apita tanto assim e fica por isso mesmo. Está uma situação, uma crise um pouco institucional também lá em Israel, porque a política vai mudar completamente. O partido de direita, com conotações fortes religiosas, vai mudar para um governo de coalizão dos outros partidos, que vai juntar esquerdistas e homossexuais, árabes. Tem partido de tudo lá em Israel. E a direita moderada, o centro, todos esses partidos se juntaram para formar um governo anti-Netanyahu. E esse governo, pela própria natureza de coalizão, já é mais sensível às orientações do dragão, às orientações globalistas. Eles vão buscar a paz com o resto do mundo, ao contrário do Netanyahu. Então, nós vemos que a direita e a religião estão sendo alijadas, perdendo lá em Israel. Nos Estados Unidos, o coronavírus foi desenvolvido aí para derrubar o presidente Donald Trump, derrubar os Estados Unidos. E eu creio até que Deus está permitindo, porque eu vou trazer uma hipótese. Se nas próximas eleições, que vão acontecer daqui a 6 meses, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump for reeleito, então nós vamos ter um tempo maior de acomodação até o arrebatamento, até a possibilidade da manifestação do anticristo. Mas no meu entender, e até Deus quer apressar a vinda de Jesus, então o presidente Donald Trump vai perder. O presidente Donald Trump é uma espécie de apoiador do Bolsonaro. O Bolsonaro está atacado pela mídia do mundo inteiro e pelas posições conservadoras dele, independente do que ele fala. Qualquer coisa que ele falar vai ser malhado. A grande mídia mundial está contra ele, o grande poder econômico mundial está contra ele. Ele só tem o apoio do presidente Donald Trump e dos evangélicos
no Brasil. Então a situação dele é muito incômoda. No Brasil ele já perdeu a base política, já perdeu qualquer esperança institucional e democrática de resolver qualquer coisa. Ele está exatamente igual Netanyahu em Israel. Bolsonaro aqui, Netanyahu em Israel. Netanyahu já perdeu, mas se recusa a entregar o cargo. No Brasil, Bolsonaro perdeu todo o apoio, mas ele diz que foi eleito pelo povo e ele tem autoridade para isso. E todo mundo sabe que ele tem as armas na mão, as Forças Armadas. Então ele também se recusa a ceder e querer conciliação política. Politicamente, tudo contra ele, o Supremo Tribunal Federal contra ele. Mas ele resiste. O que vai acontecer, ele mesmo diz, ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer ao Brasil. E a crise do coronavírus está dando munição ao dragão para agir no mundo todo. Não é só no Brasil, não. O mundo todo está sendo chacoalhado pelo coronavírus e isso já está gerando uma ideia quase que ditatorial. É que tem-se que isolar as pessoas, os governos têm que assumir o poder, todos têm que obedecer às orientações da Organização Mundial da Saúde, o mundo tem que agir em conjunto e as organizações estão dizendo isso. A Organização Mundial de Saúde está dizendo isso, a Organização Mundial do Comércio está dizendo isso, o Papa está apoiando isto, a Rainha da Inglaterra está apoiando isto, e grandes vozes do mundo estão se levantando dizendo isto. O coronavírus é uma ameaça, o mundo todo tem que estar debaixo das ordens e tem que haver uma coordenação central. Sabe como é que se chama uma organização central? Anticristo. A ONU, essas organizações todas, a grande mídia, grandes vozes do mundo estão dizendo isso. Tem que haver uma coordenação central, tem que haver alguém que seja reconhecido pelo mundo todo para coordenar essas ações para que a humanidade possa vencer o coronavírus, vencer as outras ameaças. Essa é a pregação do Barack Obama, por onde ele anda. Há problemas que uma nação só não vai resolver, então o mundo tem que se unir para resolver esses problemas. Problema da água, problema da superpopulação, problema da fome, problema da poluição, problema aí das imigrações, dos refugiados, problema do clima, a variação do clima. O Barack Obama vai pregando essas coisas, esses problemas, e agora soma-se mais um, o coronavírus, não vão ser resolvidos com as nações isoladas. Tem que haver uma união dos países do mundo todo para resolver esses problemas. Esta é a mensagem do anticristo. Isso é que o dragão que Deus revelou para mim está sugerindo nos ouvidos das pessoas. E é isto que a grande mídia está vociferando e uma grande parte da opinião pública está aceitando. É isso mesmo, tem que praticar isto, o isolamento, o controle dos governos para podermos combater este inimigo, este e os demais. Então, nós já estamos assim nas vésperas do arrebatamento e está muito perto. E eu estou vendo que o próprio Deus está deixando as coisas do mundo correrem nessa direção. Deus está permitindo que o mundo caia na conversa do dragão, essa ideia, esse espírito do anticristo, para convencer as pessoas de que isso é bom, que isso é importante, que o mundo todo precisa se unir. E é difícil combater isso. Como é que nós vamos combater? O cristão sabe que isso é do diabo, essa mensagem do anticristo. O nosso posicionamento é pregar o evangelho, fazer discípulos e nos prepararmos. No mundo, não adianta a gente combater isto. Não tem direita nenhuma que vai vencer, nenhum conservadorismo
nenhuma ideia cristã que vai vencer essa força avassaladora do diabo no mundo todo. O espírito do anticristo está usando o coronavírus para se impor mais ainda, para se fazer mais forte ainda no mundo todo, e nós estamos sentindo um pouquinho dessa influência no Brasil. O presidente Bolsonaro está sentindo a força desse dragão em cima dele. Procure entender esta situação. webradiorama.com